E aí a gente vai entender um pouquinho sobre a temperatura corporal dos vertebrados e o que ela tem a ver com o coração deles, com o tipo de circulação que eles possuem. Que a temperatura deles, se eles conseguem regular ou não a temperatura corporal, tem tudo a ver com o tipo de circulação que eles possuem. E aqui está todos os corações de modo comparativo. O dos peixes com duas cavidades, com circulação simples e incompleta, os anfíbios com três cavidades, circulação dupla incompleta, répteis no geral com três cavidades, circulação dupla incompleta. No caso dos crocodilianos tem quatro cavidades, mas ainda assim uma circulação dupla incompleta. E aves e mamíferos, coração com quatro cavidades, circulação dupla incompleta. Então, gente, antes de eu explicar essa imagem aqui embaixo, eu quero explicar para vocês o significado dessas palavras aqui, ó. Ectotérmico, heterotérmico e psilotérmico, eles vão significar a mesma coisa aqui dentro da biologia. Infelizmente, a biologia tem isso de às vezes ter um monte de palavra para significar a mesma coisa. Ecto vem de externo e térmico de temperatura, ou seja, o externo, o ambiente externo, vai controlar a temperatura desse animal. Tudo bem? Hétero vem de diferente, então, ou seja, essa temperatura ela vai diferenciar em relação ao lugar onde esse animal estiver. Já já vai ficar mais claro, tá? E psilotérmico vem de variação de temperatura. Então, resumindo, esses animais que são ectotérmicos, heterotérmicos ou psilotérmicos, eles são animais que é o ambiente que vai controlar a temperatura que eles possuem, ok? Dependendo do ambiente onde eles estiverem, essa temperatura vai variar. Por exemplo, se eles estiverem no sol, eles vão ter uma temperatura quentinha. Se eles estiverem na sombra, vai ter uma temperatura mais fria. E então ocorre a variação de temperatura. Ao passo que os animais endotérmicos, endo vem de dentro, ou seja, os animais endotérmicos eles conseguem controlar sua temperatura internamente, no caso das aves e dos mamíferos, ok? Eu já dei um spoiler aqui, né? Esses animais aqui, então, que são ectotérmicos, heterotérmicos e psilotérmicos, são os peixes, répteis e anfíbios, ok? Falando evolutivamente, então, peixes, anfíbios e répteis. Já os animais que conseguem controlar a sua temperatura são os animais que são as aves e os mamíferos, chamados de endotérmicos, que a temperatura interna deles é que regula a temperatura deles, ok? E ômeo vem de igual. Então a temperatura deles é igual em qualquer lugar onde eles estiverem, seja no Polo Norte, no Saara, aonde eles estiverem. Se esse animal estiver saudável, a temperatura dele é igual. É só vocês pensarem um pouquinho. Nós somos mamíferos, porque afinal todo animal que mama, nós mamamos quando nascemos, e tem pelos é mamífero, tá? E nós, não importa que esteja 0 grau ou 50 graus, se a gente estiver saudável, a nossa temperatura está em torno de 36 graus. Então, a nossa temperatura é igual em qualquer ambiente, tá bom? E isso é uma baita de uma vantagem para a gente. Porque daí a gente consegue colonizar, as aves e os mamíferos conseguem colonizar ambientes extremos, que nem em zonas polares. Você não vai encontrar répteis em zonas polares, porque eles não iam ter onde se esquentar, né? É bem comum você ver lagartos na beira de rios ou assim no sol, tomando um solzinho para se esquentar, ou quando fica muito quente vai para a sombra para se esfriar. No caso de aves e mamíferos, isso não ocorre, porque a gente consegue controlar a nossa temperatura, tudo bem? Esse esquema aqui embaixo está representando o seguinte, tá? Como que os animais endotérmicos e homeotérmicos produzem calor? A glicose, né, ela é produzida lá na fotossíntese pelos vegetais, que está representada aqui por essa organela que é o cloroplasto, né? Acho que vocês lembram disso do primeiro ano. O oxigênio vem na respiração, então a glicose vem para a gente na alimentação, né, um alimento com carboidratos, por exemplo, e o oxigênio na respiração. Essas duas moléculas aqui de glicose e oxigênio, elas vão parar nas nossas mitocôndrias. Oh, Jesus! Mitocôndrias, elas são organelas citoplasmáticas que elas vão fazer o que a gente chama de respiração celular. Elas vão utilizar a glicose e o oxigênio para produzir o quê? Energia, que está representada em ATP ali embaixo, ok? E calor. E aí, gente, por que então que aves e mamíferos são animais endotérmicos, né, homeotérmicos, e peixes, anfíbios e répteis não são? Vamos só relembrar aqui o coração?
Ó, aves e mamíferos têm uma circulação completa, não ocorre mistura de sangue aqui. Lembra disso? Que não ocorre a mistura do sangue venoso com o arterial, né? O sangue venoso fica separado do sangue arterial. E nos outros, o sangue ocorre a mistura dos tipos de sangue, né? Do venoso com o arterial. Então, voltamos para cá. Como nesses animais aqui, dos peixes, anfíbios e répteis, ocorre essa mistura de sangue, né? Que a gente fala que é uma circulação incompleta, não chega oxigênio suficiente dentro das mitocôndrias para que eles produzam a energia necessária para funcionar, né, para ficar acordados, os seus órgãos funcionando, em atividade, e para produzir calor suficiente para se manterem aquecidos, porque ocorre aquela mistura de sangue, ok? Já os animais que têm o coração com uma circulação completa, onde não ocorre a mistura de sangue venoso com arterial, que é o caso de aves e mamíferos, chega bastante oxigênio para eles, porque não ocorreu mistura. Então, o oxigênio ele chega de uma forma bem eficiente aqui dentro da mitocôndria. E aí, eles conseguem produzir energia para se manter funcionando e bastante para produzir calor para eles se manterem aquecidos também. Esse gás carbônico e água que está sendo produzido aqui são produtos residuais. O gás carbônico vai ser eliminado na respiração e a água pode ser consumida ou eliminada na excreção, ok? Vocês estão vendo aí um gráfico e uma imagem. Embaixo aqui, né, esses ursinhos polares estão representando os animais endotérmicos, ó. Eles conseguem produzir calor internamente, são mamíferos e conseguem habitar zonas polares. Além de ter uma camada de gordura aqui embaixo que facilita para eles, ok? Já os répteis, não, eles têm que ficar lá lagarteando ao sol para se esquentar ou indo para uma sombrinha para se esfriar. E esse gráfico é bem comum de vocês encontrarem em algumas provas, principalmente de vestibulares, para vocês dizerem qual dessas setinhas aqui, qual desses grupos são grupos endotérmicos e ectotérmicos. É muito fácil de entender. Aqui está representando a temperatura corporal, né? A variação de temperatura corporal. E aqui embaixo, né, no eixo X, está representando a temperatura ambiente. Vocês podem ver que o grupo A é a seta completa e o grupo B é a seta pontilhada, certo? Olha, a linha completa e a linha pontilhada, né? Então, o grupo A, ó, enquanto a temperatura ambiente está tipo em torno de 5 graus aqui, a temperatura corporal dele está em torno de 5 graus aqui. Conforme a temperatura do ambiente vai aumentando, a temperatura corporal deles vai aumentando também. Se a temperatura desse animal está variando conforme a temperatura do ambiente varia, que tipo de animal é esse? Ele é um animal ectotérmico, heterotérmico, porque a temperatura dele está variando com relação ao ambiente. Já esse animal aqui, ó, ocorre uma pequena variação aqui, porque aqui é uma temperatura extrema, né? Mas ela não varia muito, né? Ela se mantém estável por um bom tempo aqui. Se essa temperatura está se mantendo estável ao longo do tempo, por mais que a temperatura do ambiente varie, né? Ó, a temperatura do ambiente está variando de 20 para 30 para 40 e ele está lá, em torno de uns 34 graus aqui, 35, né? Então, esse animal é do grupo dos endotérmicos, dos homeotérmicos, porque não importa qual seja a variação de temperatura que ocorra no ambiente, a temperatura dele é constante, ok? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir lá no meu Instagram, que está aí na tela de vocês, e perguntar para mim. Essa aula, para quem é do ângulo, ela representa uma aula que não está no Bienal, mas fundamental para que vocês entendam todo o conteúdo dos vertebrados, ok? Beijinho para vocês e até mais. Tchau!